Isso é muito Ale, vamos dizer uma verdade aqui. Eu conheço Pedro, acredito eu, aí próximo de 20 anos. Já tem uns 20 anos que eu conheço Pedro Lourenço. É um cara extremamente competente, gente. Ninguém sai de um pequeno supermercado de bairro na periferia de Belo Horizonte para a maior rede supermercadista no estado e uma das 5 maiores do país, se não for muito competente. Porque o negócio de supermercado é um negócio com uma margem muito estreita, onde o cara tem que comprar muito bem, vender muito bem, gerir com olho de lupa o seu negócio, gerir passivo trabalhista, que é grande, porque são milhares e milhares de funcionários. Você tem que gerir relação com o cliente e relação com o fornecedor com muita qualidade. E o Pedro ergueu um império. Esse cara é hoje um dos profissionais mais respeitados desse ramo no Brasil. Ele é referência para todo mundo. Então, pergunta número 1, que é a básica. O Pedro Lourenço é um cara com capacidade de gestão? Ponto. É inegável. Quem constrói o que esse cara construiu não é na sorte nem por acaso. É por competência, por trabalho e por dedicação. E só não reconhece isso quem tem um grave defeito, chamado inveja, que é um problema muito sério do ser humano. Esse cara é um cara competente, ponto. Ponto número 2. Saber gerir supermercado é saber gerir futebol? Não, mas saber gerir é saber gerir. Quem é bom de gestão se adapta, quem é bom de gestão aprende do novo negócio que está investindo, aprofunda, contrata gente qualificada e leva a lógica de gestão do que dá certo para aquele outro negócio. E eu tenho certeza que o Pedro vai fazer isso, porque ele sabe de gestão, ele entende de gestão. O Pedro Lourenço é um cara capitalizado. Não sou gerente da conta dele no banco, não sou contador dele. Mas não precisa ser muito inteligente para saber que um cara competente, que construiu o que ele construiu, é um cara extremamente capitalizado. Então, quando se fala num aporte aí de 300, 400, 500 milhões de reais, qualquer pessoa que vive no mercado mineiro, que transita em Minas Gerais, sabe que isso é um dinheiro que o Pedro pode investir no Cruzeiro sem trazer nenhum tipo de risco para o seu patrimônio, para a sua liquidez, para a sua saúde financeira e dos seus negócios. Nenhum. Então, gente, sinceramente, quando se associa isso tudo a um outro aspecto que é muito importante, Ale, que é o sentimento que o Pedro tem pelo Cruzeiro, isso tem tudo para dar muito certo. Vou dar um exemplo aqui, é sempre ruim comparar Atlético e Cruzeiro, porque o torcedor muitas vezes não gosta, mas a gente está vendo isso no Atlético. São empresários também bem-sucedidos, são empresários também mineiros, mas que não tratam o Cruzeiro como um negócio qualquer. Tratam o Atlético, no caso, como um negócio qualquer. Como o Pedro não vai tratar o Cruzeiro como um negócio qualquer. O Pedro, quando o Cruzeiro perder, ele vai ficar tão chateado quanto o torcedor que está na arquibancada. Sabe por quê? Porque ele é um torcedor de arquibancada. Como os Menins são de arquibancada, como o Ricardo Guimarães é de arquibancada. É diferente. É diferente a relação do Ronaldo. O Ronaldo foi jogador do Cruzeiro, mas nunca foi torcedor do Cruzeiro. Todo mundo sabe disso. O Ronaldo nunca torceu para o Cruzeiro. O time da infância dele era o Flamengo e o time dele da carreira foi o Corinthians. E que não tem problema nenhum nisso, faz parte. Faz parte. Isso aí não é demérito nenhum e isso não diminui o Ronaldo em nada. Mas é incomparável o sentimento pelo Cruzeiro que um cara como Pedro Lourenço tem com o sentimento pelo Cruzeiro que o Ronaldo tem. O Pedro Lourenço, quando o Cruzeiro perde, esse cara vai ficar sem dormir, como já ficava como torcedor. Eu não acredito que isso acontecia com o Ronaldo pela questão emocional. Podia acontecer até pela questão do negócio, mas pela questão emocional, não. Isso significa que só paixão resolve? É claro que não. Já teve um monte de apaixonado incompetente no Cruzeiro, no Atlético, no América, no Flamengo, no Botafogo. Mas eu estou falando de um cara que é apaixonado pelo Cruzeiro,
mas que é um vencedor nos seus negócios, que é um cara que mostrou capacidade de gestão. Vai dar certo? Não sei. Eu não tenho bola de cristal. Mas agora você me pergunta, João Vitor, você acredita que vai dar certo? Acredito sim. Estou falando aqui o mesmo que eu disse quando a SAF do Atlético foi vendida. Vou usar a mesma frase. Está sendo vendida para gente competente, para gente do bem, para gente de bem, para gente que é daqui, que tem a relação com o clube e que tem tudo para dar certo. E eu desejo muita sorte ao Pedro, desejo que ele faça uma grande gestão no Cruzeiro e que ele faça pelo Cruzeiro o que ele fez pela sua vencedora rede de supermercado. Se o Pedro conseguir implantar, eu já tive a oportunidade, fui tomar um café uma vez com o Pedro, lá no CT, Centro de CD, né? Centro de Distribuição dos Supermercados BH, de cair o queixo, cara. Você chega um lugar impecavelmente limpo, organizado, bonito, você vê a pujança daquele lugar, pessoas trabalhando, e tudo funcionando, e tudo bem feito. Pô, dá gosto de ver, sabe? Dá gosto de ver gente que sabe trabalhar, como a gente tem grandes empresários aqui em Minas Gerais em tantas áreas, na área da saúde, na área da construção civil, na área da mineração, na área da metalurgia, na área dos serviços. Pô, dá gosto você ver quem sabe gerir, quem sabe conduzir um negócio, cara. Então, se o Pedro conseguir fazer isso no Cruzeiro, pô, não tem dúvida nenhuma que o Cruzeiro tem muito para crescer não, Ale. Ele tem dinheiro para investir, ele tem desejo e apetite por investir e ele é um grande gestor. Então, pô, tomara que esse cara dê certo, vai ser muito bom para o futebol mineiro e vai ser muito bom para o Cruzeiro. Pode ser uma virada de página histórica para o Cruzeiro voltar àquilo que o Cruzeiro merece ser, que é um clube de ponta brigando na parte de cima. E não virará se continuar fritando porco com a banha dele. A gente tem que destacar e respeitar, que se não fosse o Ronaldo, talvez nem porco para fritar a banha a gente teria hoje. Eu não serei oportunista aqui de desrespeitar o que o Ronaldo fez pelo Cruzeiro. E acho que é muito injusto quem fizer isso. Tem que se respeitar o que ele fez. Pegou o Cruzeiro num momento muito difícil. É muito triste ver o que fizeram de queimar faixa, de queimar bandeira do Ronaldo. Eu acho isso muito triste e muito injusto. A gente tem que respeitar o ser humano, a gente tem que respeitar a pessoa, a história, a biografia, a família. E eu tenho um respeito pelo Ronaldo, talvez maior até do que o Ronaldo teve por todos aqui em Minas Gerais. Mas eu tenho um respeito pela trajetória, pela história dele, e acho que tem um lugar reservado na história do Cruzeiro pelo que o Ronaldo fez. E o que ele fez agora fora de campo foi ainda maior e mais importante do que o que ele fez em campo, que já era muito grande. Já era muito grande. Mas chega num ponto para um clube do tamanho do Cruzeiro, com milhões e milhões de torcedores, que não dá para não ter aporte. Não tem jeito de não ter aporte. E precisa de um aporte pesado. Eu citei isso. No dia que o Cruzeiro foi vendido, o Ronaldo colocou aproximadamente 50 milhões de reais para pagar os incêndios, de transfer ban, de bloqueio na justiça, dessas coisas todas, mas parou por aí. A partir dali, o Cruzeiro foi conduzido com o que o Cruzeiro tinha de receita e com os incrementos de receita que conseguiu fazer. Só que isso não é suficiente. No mercado que o Flamengo tem 1 bi de receita por ano, que o Palmeiras tem a Leila chuchando dinheiro, que o Atlético tem os seus investidores chuchando dinheiro. No dia que o Atlético foi vendido, minha gente, caiu um pique de 500 milhões na conta do Atlético. Uai, como é que vai disputar com um que tem um pique de 500 milhões e o outro que não tem? Como é que vai disputar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético? Então precisa de aporte. E que bom que está entrando um empresário que tem apetite para fazer aporte. O Cruzeiro só tem a ganhar com isso, na minha modesta opinião. Eu tô com você nessa, João, mas a gente não tá falando nem lá dos de cima, né? Você pega aí Bahia, Vasco, quanto que não estão colocando de... Fortaleza, pô. Fortaleza, o Internacional. Então, tá violento, viu? Tá violento. E se você não entrar nessa disputa
pelo menos com o mínimo de investimento, né? Você vai dançar. E também quero desejar boa sorte pro Pedro. Competência tá sobrando ali, né, o João? Mas muito boa sorte, porque o futebol nem sempre 2 mais 2 dá 4, né? Mas muito boa sorte para ele. E é nítido o otimismo do torcedor do Cruzeiro com essa Eu quero, mudança, inclusive, viu? a sua opinião. Você, torcedor do Cruzeiro, pode mandar aqui no nosso YouTube, no Itatiaia Oficial e no Itatiaia Esporte no YouTube, a sua mensagem, a sua participação, ou pode mandar também no nosso WhatsApp, que é o 996519657, DDD 31, 996519657. Monte Santo Cemitério Parque. Você vai ter um serviço com jazigo ou cremação, com a garantia que o seu plano não vai te cobrar mais na hora que você precisar. Você não tem pegadinha lá, não. É plano a partir de R$ 39,90 por mês, com jazigo ou cremação. Só no Monte Santo Cemitério Parque. Acesse montesanto.com.br. Eu falei da fala do Ronaldo, a Itatiaia conseguiu essa fala, da fala do Ronaldo há poucos dias atrás. Isso foi na véspera da decisão do Campeonato Mineiro, quando o Ronaldo, no almoço, o Ronaldo já falava em vender o Cruzeiro. E olha o que disse o Ronaldo nessa data. Para você quiser ver e ouvir, pode entrar no YouTube da Itatiaia. Vou te dar um minutinho aí para entrar, para você ver e ouvir a fala do Ronaldo sobre a venda. Enquanto isso, eu dou o recado aqui da Aluclés. Pensou em esquadrias de alumínio? Pensou Aluclés. 15 anos das melhores obras de prédios e casas de Minas e de todo o Sudeste. Acesse Aluclés BH. Qualidade, estrutura, respeito aos prazos, respeito à sua obra. Qualidade tem nome. Pensou esquadrias de alumínio, pensou Aluclés. Portas, janelas, guarda-corpo, fachada, pele de vidro. Ligue 31 99630 5391. 31 99630 5391. Vamos lá, vamos ouvir o que disse o Ronaldo, que àquela altura já estava negociando a venda do Cruzeiro. Escute aí. Então vá. Eu e o meu time todo reerguemos o Cruzeiro e, logicamente, não vamos ficar aqui para sempre. Vamos vender para você e para o Lucas. E aí a gente vai ver essa bala toda mesmo. Vamos ver. Aí a gente vai ver se é bala mesmo. Vocês dois são geniais, fenômenos. Obrigado vocês dois. Né? Nesse dia, foi assinado um acordo em que o Grupo Cedro assumiu o compromisso de um aporte de 10 milhões de reais na base do Cruzeiro. E isso foi celebrado nesse dia, nesse almoço, em que foram empresários cruzeirenses, autoridades, políticos cruzeirenses. O Pedro, do Supermercados BH, e o Lucas Calas, que é do Grupo Cedro, além de amigos, são vizinhos, moram no mesmo prédio. E o objetivo, o desejo do Ronaldo, era que eles assumissem o Cruzeiro. De lá para cá vieram acontecendo as tratativas. Mas o desfecho ficou com uma decisão de que apenas o Pedro Lourenço faça o aporte para a compra do Cruzeiro. Então, o empresário Lucas Calas não entrará no aporte financeiro, tem esse patrocínio, que já está certo, que já está feito para a base do Cruzeiro, mas ele não será acionista do Cruzeiro, para ver, inclusive, o tamanho do peso, da responsabilidade e da coragem do Pedro Lourenço nesse negócio. O Pedro está assumindo todo o aporte e todo o risco. Ele não está diluindo o risco da negociação. Ele, Pedro, está com um culhão, o homem. Ele, Pedro, está assumindo o risco da negociação para o Cruzeiro. Boa sorte para o Pedro Lourenço, que dê tudo muito certo para ele, porque dar certo para o Pedro a partir de agora é dar certo para o Cruzeiro e para o futebol mineiro, e é tudo que a gente deseja, ver o Cruzeiro voltando a ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, ver um futebol mineiro forte. O Atlético está num caminho muito positivo, também com empresários mineiros, pessoas daqui que conhecem, que têm amor pelo Atlético. Para você que não pegou o início, eu encerro dizendo o que eu disse no início. Conversei com o Pedro Lourenço e ele está extremamente entusiasmado. Está muito animado e está muito feliz. E um homem feliz
é um homem que certamente produz e rende muito bem. Claro, quando tem competência, que é o que o Pedro tem. 1h36, Emerson Pansieri, e o time para hoje, Pansieri? Pois é, João, um abraço para você, para quem nos acompanha. Eu tenho uma coisa só para completar, você falou de time, que ele falou eu conversei hoje 1 hora com o Pedro. Antes de vir para cá, eu pude conversar com ele, liguei. Ontem ele estava bem agitado ali e não deu muitos detalhes. Mas hoje eu tive essa oportunidade de conversar com ele e ele realmente está muito feliz. Eu até anotei algumas coisas aqui dessa fala. Ele falou dessa ótima relação com o Ronaldo. O torcedor precisa entender que ele estendeu a mão quando mais o clube precisava e vai continuar tendo portas abertas no Cruzeiro, inclusive, João, com a imagem dele, com a imagem do Ronaldo, que é uma imagem que ele diz que é muito positiva. E falou do carinho e respeito como pessoa e como profissional do Gabriel Lima, porque gestão de pessoa é também ter isso, né? Saber ver que o profissional, ele tem seus valores, e ele vê isso no Gabriel Lima como CEO do Cruzeiro. O Matos, realmente, para ser esse homem do futebol, que é o Matos como homem, o braço direito, já que o Ronaldo tinha o Paulo André como braço direito, o Pedro vê o Matos como braço direito da área do futebol, mas do braço direito administrativo é o Gabriel Lima. Então, percebi hoje o Pedro bem contente, bem feliz, e me disse uma coisa, que para o segundo semestre vai reforçar o time. A ideia é reforçar o Cruzeiro, é buscar contratações, é buscar reforços, é um time mais robusto. Ele até falou assim, Pansieri, agora não dá, porque a janela está fechada, mas quando essa janela abrir, e se tudo der certo aí, a gente vai buscar jogador, vai buscar reforços para esse Cruzeiro. Como você disse, boa sorte aí ao Pedro, que amanhã, às 8 horas da manhã, vai ser tudo resolvido no escritório do Pedro, né? Com a presença de todo mundo, Ronaldo, enfim, vamos ver como é que vai ser trabalhado isso até para comunicação, se vai ter alguma entrevista coletiva, algo nesse sentido, e a Itatiaia sempre trazendo todos esses detalhes. João, sobre o time, você me pediu o time, vamos lá. João Marcelo e Zé Ivaldo devem começar na defesa do Cruzeiro, e aí é uma pauta que agrada a torcida celeste inteira, é um assunto que o torcedor fica feliz, porque são 2 jogadores que vinham querendo o torcedor que começassem a partida, e assim aconteceu no jogo contra o La Calera. Tendência disso também ser mantido para hoje. Meio campo, deve ter o Cifuentes na vaga do Vital, o Vital deve ir para o banco e o Cifuentes começar o jogo. Outro detalhe, Ramiro tá fora, né, do jogo, então, que vinha sendo titular, até entrou no jogo contra o La Calera, tá fora, e aí uma possibilidade também do Cifuentes nessa equipe do Cruzeiro. Eu tô apostando, João, se tudo der certo, e pelo que a gente pôde apurar e buscar de informação, é Anderson no gol, na direita o William, na esquerda o Marlon, a defesa tendo o Zé Ivaldo, o João Marcelo, o meio-campo de Lucas Romero, Lucas Silva, com a presença do Cifuentes, mais o Matheus Pereira, na frente Arthur Gomes e o Rafa Silva. Sobre Matheus Pereira, é desejo do Pedrinho contratar o jogador, aquele 10 que sempre foi falado, o 10, esse é o 10 que está emprestado pelo Cruzeiro, e aí uma compra na casa de 39, 40 milhões de reais, o Cruzeiro tentando então essa manutenção, e agora, né, vai ficar até mais fácil, porque já vinha acontecendo já essas conversas. É isso que a gente pode trazer aqui, João. Eu acompanho tudo e daqui a pouco a gente volta no 1h40 é o Bastidores pela Itatiaia.